noite. Bom, como vocês podem ver, estou na sala de aula. Terminei uma aula agorinha, dispensei os alunos e fiquei muito feliz por ter me sobrado aí esses minutos para bater um papo com vocês, porque o objetivo desse vídeo é deixar a minha gratidão, as minhas palavras de gratidão para o mês de setembro, que tem poucas horas aí para se findar, um pouquinho menos de 3 horas para se findar, dia 30/9. E setembro é muito especial para mim, claro, porque é o mês do meu aniversário, fiz aniversário agora no dia 16, mas setembro não é especial para mim só por conta do meu aniversário. Eu me lembro de setembro de uma maneira muito especial, principalmente na minha infância. Bom, eu fui uma criança que sempre estive muito só, mais ali por conta das circunstâncias da vida, né? Eu tinha pouco contato com outras crianças, a não ser nos momentos que eu estava estudando, e muitas vezes eu gostava de ficar, eu ficava ali, né, por necessidade mesmo, pelo fato de ser o que tinha no momento, eu ficava ali brincando sozinho, e eu me lembro muito das tardes de setembro, que era a chegada da primavera, e nessa época, na minha época de criança, aí, entre anos 80 e 90, o clima ele era mais estável, né? Então primavera era mais primavera, verão era mais verão, um pouco diferente do que está acontecendo hoje, o clima está tão instável. Mas enfim, sempre que chegava a época da primavera, eu me recordo que era muito comum chover na parte da tarde. Eu ficava olhando a chuva cair, a temperatura agradável. Logo a chuva passava e eu ia para o quintal todo molhado. E no fundo do quintal tinha algumas plantas de uma pequena área de vegetação, um limoeiro, algumas flores amarelas, algumas rosas vermelhas. E eu gostava de ficar parado e observando os pingos que ficavam parados nas flores, e aquilo me dava uma sensação assim tão diferente, tão boa, que eu ficava por horas observando. E aí nesses momentos eu conseguia produzir alguns textos, alguns poemas, textos que eu escrevia, guardava, mas infelizmente com o passar do tempo, ao longo dos anos, eu perdi esses textos e não conseguia acumular todos para de repente até publicar um livro de poemas. Mas alguns desses textos eu me recordo até hoje. Então era uma coisa muito peculiar, assim, muito diferente. E esse momento que eu ficava olhando para as flores, para o limoeiro, vinha muitos sentimentos e pensamentos na minha mente que me emocionavam e às vezes eu até quietinho, parado no canto, olhando, observando a natureza, eu acabava chorando. E eu não sabia exatamente por que eu estava chorando. É como se eu tivesse memórias passadas e que eu não sabia ao certo lidar com isso. Mas, apesar dessas lágrimas que muitas vezes corriam pela minha face, era uma sensação de alegria, de contentamento por estar contemplando aquele momento. Então, setembro ele tem um gostinho especial e me remete a esses momentos da infância que eu tinha essas contemplações, esses momentos de contemplação. Talvez por isso que eu cheguei até o montanhismo chegou até mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito de contemplar, de parar e ficar contemplando, principalmente as belezas da natureza. Quando eu tinha 17 anos, que eu ia completar 18, eu estava numa cidade de Minas chamada Conceição do Mato Dentro, que inclusive é a cidade onde fica a Cachoeira do Tabuleiro. E lá tinha uma montanha, assim, uma pequena elevação que o pessoal chamava de Pico do Zé Pimenta. Era uma montanha assim que dava para ver, né, de todos os pontos da cidade, e eu cismei que eu queria chegar lá, isso com 17 anos. Bom, eu juntei um pouquinho de queijo, um iogurte, numa sacolinha e fui para a empreitada. Não fazia nem ideia do que eu estava fazendo, não sabia me localizar na mata, não sabia o quão longe era aquele acesso, mas enfim, 2 dias na selva e consegui chegar lá no tal Pico do Zé Pimenta. Fiz uma escalada ali que hoje eu não faria, talvez eu não faria, principalmente sem equipamento, sem conhecimento, né? Mesmo sem sapatilha, sem roupas adequadas. E lá eu ouvi o verdadeiro silêncio, o som do vento de uma maneira que tocou meu coração. E naquele momento eu estava ali para fazer um pedido para Deus, para o universo, para a natureza, que era me dar um direcionamento profissional. E parece que esse pedido foi atendido. Logo que eu voltei para São Paulo, eu comecei a trabalhar na área da saúde e depois a área da saúde nunca mais me deixou. Apesar de agora eu estar na área de segurança pública, eu ainda atuo como docente e ainda continuo cuidando de pessoas, nunca deixando de lado a minha formação inicial, que é de enfermeiro. Então, todos esses momentos do meu contato com a natureza e do meu primeiro contato com a montanha, ele se deu em setembro. E talvez por isso que setembro se tornou tão especial.
não só pelo fato de ser o mês do meu aniversário. E esse setembro, particularmente, foi um setembro de muitas realizações. Fiz o projeto Big Four, que eu postei aqui, a maioria das pessoas que me acompanham viu. Fiz uma escalada solo, solitária, lá na leste do Pico Maior. Cheguei do topo bem rápido, desci ainda com a luz do dia, me diverti bastante. Estive mais de uma vez lá em Petrópolis, para a soma de todos os medos. Então, foi um mês de muita entrega para aquilo que eu mais gosto de praticar, que é o montanhismo. Então foi um mês de muitas vitórias. Porém, foi um mês assim de muitas descobertas. Mas aquela descoberta real de algumas coisas que eu já sentia que existiam, mas eu tive aquele contato real com essas questões. Que nesse ponto é um aspecto negativo, que é o desejo, o pensamento negativo de algumas pessoas em relação a isso que eu faço, a isso que eu faço aqui, que é escalar montanha sem cordas. Né? Eu senti... tem aquelas pessoas que despejam muito ódio na internet, isso é normal, isso é comum, como eu disse, eu já imaginava que seria assim, mas algo um pouco mais perigoso do que esse ódio derramado é aquele desejo de que as coisas saiam erradas, travestido de preocupação ou boas palavras. Isso eu senti assim, escancarado, principalmente nessa última escalada, que pelo fato de ter chovido lá na última enfiada, eu tive que passar a noite na montanha. Eu recebi mensagens que simulavam preocupação, mas que no fato era aquele desejo de falar, tá vendo? Tá vendo como esse cara não é quem ele diz que é? Tá vendo com quem vocês estão admirando? Com o desejo de que as coisas saiam errado, só para que essas pessoas tenham motivos para despejar a raiva que elas sentem. E assim, eu não estou falando isso de uma maneira que eu estou sofrendo com isso, mas de uma maneira de expor isso que eu vivi, que eu percebi muito claramente, sabe? Eu senti de frente, realmente, o momento que eu senti bem na real o quanto algumas pessoas que disfarçam, em palavras de preocupação, um desejo que, na verdade, é o desejo de me ver falhar. Para ter um motivo para dizer, tá vendo? Eu falei que esse cara não prestava. Mas isso não é uma coisa que me deixa preocupado ou triste. Claro que, como ser humano, a gente, de certa forma, sente algum incômodo por saber que esse tipo de pensamento e de sentimento direcionado a nós existe. Então, eu não posso também dar uma de bonzão aqui e dizer que eu, como ser humano, eu não, de alguma forma, percebo e sinta isso. Mas, apesar disso, eu me sinto tranquilo. Por quê? Porque eu não faço nada do que eu faço de maneira obrigada. Eu não tenho nenhum contrato com nenhuma empresa, eu não tenho que responder a nenhum tipo de demanda. Eu faço o que eu faço no meu tempo e porque eu curto fazer, porque eu gosto, porque eu me sinto bem fazendo. Então, nesse aspecto, fica muito tranquilo, né? Eu me deparo com essa parte do real, que uau, caraca, o cara realmente torce para que eu caia e morra, né? Mas tem o lado de que é o meu lado do meu contato, do que eu sinto estando em contato com a montanha. E como eu disse, eu não sou obrigado a fazer isso. E eu sei, como ninguém, das consequências e do preço que eu posso pagar por isso. E isso também faz parte do pacote que eu aceitei carregar. Né? Então, mas enfim, mesmo assim, setembro foi um mês de muitas bênçãos. Inclusive, eu pude aí participar, né, de um resgate, de salvamento de uma pessoa e, de certa forma, ter sido responsável por essa pessoa estar viva. Isso faz parte da minha profissão, faz parte do que eu escolhi fazer. Então, também está dentro do pacote desse processo de vida, dessa maneira de vida que eu escolhi. E eu me senti muito feliz por ter tido a oportunidade de participar disso. Muito grato mesmo, sinto aqui no meu coração uma gratidão imensa por isso. Eu continuo com os projetos, apesar de todas as dificuldades de locomoção, de grana, de divisão de tempo para treinamento e etc. Eu continuo com os projetos.
E não pretendo parar. Tá? Eu gostaria de finalizar esse momento de agradecimento ao mês de setembro, que foi maravilhoso, e ler um trecho de um texto, alguns trechos de um texto que eu gosto muito. E acho que me serve muito para esses momentos em que eu me sinto mais conflitado, me deparando com algumas situações que as pessoas expressam de maneira mais clara que elas desejam que eu caia e morra. E, claro, agradecer as pessoas que estão do meu lado de verdade e que me deixam também sentimentos verdadeiros de carinho e de prosperidade. Isso também eu não posso esquecer e também é nisso que eu me apoio. Mas esse texto aqui é muito especial, porque esse texto também eu me lembro da professora ter lido na época de escola, da minha infância, e eu nunca esqueci, deixei esse texto guardado aqui no meu coração, na minha mente, que é o texto de Rudyard Kipling. Se és capaz de manter a tua calma, quando todo mundo ao teu redor já perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Se és capaz de pensar sem que a isso só te atires, de sonhar sem fazer dos teus sonhos seus senhores, se encontrando a desgraça e o triunfo, conseguires tratar da mesma forma a estes dois impostores, se és capaz de sofrer a dor de ver mudadas em armadilhas as verdades que disseste e as coisas por que deste a vida estraçalhadas e refazê-las com o bem pouco que te reste, se é capaz de forçar coração, nervos, músculos, tudo, e dar o que quer que seja que neles ainda exista, e persistir, assim quando exausto, contudo, resta a vontade em ti que ainda ordena. Persista. Se és capaz de dar, segundo por segundo, ao minuto fatal, todo o valor e brilho, tua é a terra, com tudo que existe no mundo. E o que ainda é, muito mais, és um homem, meu filho. Rudyard Kipling. Valeu, pessoal. Um ótimo começo de outubro a todos. Tamo junto.